Como saber pontos de entrada, saída e multiplicar o seu capital com apenas um movimento no gráfico. Esse é o principal movimento que você vai aprender agora nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ari, um trader profissional e criador do canal Swing Trade na Prática. No vídeo de hoje, nessa aula que vai ser completa de hoje, você vai aprender um dos principais movimentos no mercado financeiro que mais se repete e como que você consegue, além de aumentar sua taxa de assertividade, recuperar eventuais prejuízos operando esse tipo de estratégia, esse tipo de operação. Lembrando que aqui eu ensino a você a operar no curto prazo com assertividade através da modalidade Swing Trade, que é você iniciar uma operação em qualquer ativo hoje e encerrar essa operação em alguns dias, em algumas semanas, colocando muito dinheiro no bolso. Nessa modalidade, que tem uma das taxas de assertividade mais altas no mercado, aqui você aprende a operar com maestria, como um trader profissional. Seja você iniciando no mercado, ou você que já tem muita experiência no mercado, mas ainda não consegue viver do mercado. Então aqui eu sempre ensino isso para você, a você operar com essa verdadeira maestria, tanto no mercado de ações aqui no Brasil, no mercado americano, no mercado de criptomoedas e também no mercado de Forex, sendo esses três últimos mercados o seu ganho em dólar. E como que você consegue operar esse padrão, que é um dos principais padrões no mercado, através da análise técnica? Através da análise técnica, como esse gráfico que eu estou mostrando aqui para você, você consegue identificar pontos de entrada e pontos de saída no trade, pontos de entrada e saída de uma operação. Com esses pontos de entrada, você consegue saber exatamente o exato preço em que você deve comprar e o exato preço em que você deve vender. E principalmente, saber onde colocar o stop da sua operação, ou seja, aquele stop em que você limita se alguma coisa ocorrer de errado, se você tiver um eventual prejuízo. Através desse movimento no gráfico, que é o pullback, você consegue, além disso, saber o alvo da sua operação, ou seja, um magnífico padrão no mercado financeiro em que te dá todos os pontos em que você precisa operar, seja de entrada na operação ou uma saída, sabendo sair daquela operação com ganho financeiro. Então é exatamente isso que se resume o pullback. O pullback é um movimento no gráfico que mais se repete no mercado financeiro. Ele tem uma alta taxa de assertividade no swing trade, fazendo você rentabilizar muito dinheiro, inclusive com operações com ganhos acima de 10%, que eu sempre ensino aqui para você ganhar, tanto em real quanto em dólar. E por que eu estou falando tanto do pullback? Porque através do pullback, que ele basicamente resume uma tendência, né? Ele dita para você uma força de tendência de alta ou uma força de tendência para baixa, ele dita para você a tendência, a força de uma tendência, inclusive quando não entrar numa operação. Só para deixar bem claro para você, o pullback ele nada mais é do que uma breve reversão no preço de uma tendência. Como assim, Arion? Olha aqui nesse gráfico. Uma tendência forte no gráfico, analisando o gráfico, analisando esse conjunto de candles, que é a cotação do preço atual, ele dita basicamente o histórico, por onde passou o preço de um ativo, seja em criptomoedas, seja no mercado de ações, seja no mercado de ações americanas, seja no mercado de Forex. Aqui no caso estou numa ação brasileira, que é essa daqui, TTEN3. No caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma impulsão no preço do ativo, ou seja, uma tendência de alta, uma breve correção para uma tendência de queda, ou seja, essa correção aqui, essa breve correção é o pullback. E como que ela me dita onde que é, por exemplo, o stop da operação? É quando ela faz exatamente esse movimento, tem uma impulsão para cima. Quando tem essa impulsão para cima, esse movimento está dizendo que essa estrutura aqui no gráfico, esse fundo aqui que formou no gráfico, é onde fica o meu stop na operação, onde fica o melhor momento para posicionar o stop na minha operação. O stop, ele limita uma eventual perda, ou seja, se o mercado por algum motivo reverter a sua tendência ou eu me posicionei errado no movimento de compra ou venda, o pullback, ele limita a minha perda. Uma forma muito interessante de você gerenciar o seu stop e o valor que você vai colocar no fundo do pullback é que se o pullback estiver muito alto, como por exemplo esse aqui pode ser um stop alto no mercado, um stop de cerca de 6,37% do capital que você estiver operando. Esse stop aqui dentro do capital que você vai operar nessa única operação é uma forma de ver se é um stop alto ou não. Um stop muito alto numa operação muitas vezes pode não fazer sentido para você. Porém, se tiver uma forte tendência de alta e o alvo de ganho for 3, 4, 5, 6, 7 vezes superior àquele pequeno stop, sim, é um movimento em que você pode sim colocar o stop naquela operação, pode arriscar parte do seu capital. Uma das formas de você talvez não ficar nervoso ou nervosa numa operação, quando eu fazia isso no mercado, quando eu iniciei no mercado financeiro há cerca de 9, 10 anos atrás, e eu começava com pouco dinheiro, o que eu precisava fazer? Eu precisava operar no mercado para fazer dinheiro no mercado, porém, como eu operava com pouco dinheiro, até porque ninguém deve começar com muito dinheiro, deve-se começar com pouco dinheiro, afinal você está aprendendo. Como eu operava com pouco dinheiro,
eu reservava parte desse capital para essa única operação e eu separava pouco mais dinheiro para outras demais operações. Então, assim, eu conseguia operar vários ativos, 2, 3, 4 ativos mesmo com pouco dinheiro, tendo uma porcentagem de stop alto, porém, aquele valor financeiro, se eu perdesse numa operação, não ia me ferir. Essa operação, se eu levasse stop, eu não ia ficar magoado nessa operação, não ia ficar triste, não ia ficar sem dormir por ter perdido aquele dinheiro. Muitas pessoas ficam nervosas numa operação simplesmente porque querem operar com muito dinheiro sem experiência adequada para aquilo. E como que você adquire experiência no mercado para operar com grandes quantias? Aqui você não está aqui para operar somente R$100, R$500. É para que no futuro você opere em grandes quantias, porém de forma assertiva. Você quer viver do mercado. E uma das formas de você mitigar o prejuízo é você diminuindo o volume financeiro em que você vai entrar numa operação. Então, se o stop estiver relativamente alto e você vê que aquele alvo na operação vale a pena você entrar, então diminui um pouco a mão, que vai facilitar o seu gerenciamento de risco e você não vai ficar nervoso ou nervosa aí na hora de operar no mercado. Então, aqui no fundo de um pullback é onde você pode posicionar o stop de uma operação. Inclusive, é onde também você pode iniciar uma operação. Uma das formas de você saber quando comprar ou quando vender é quando forma essa estrutura de impulsão, retração e impulsão no mercado. Aqui pode ser também uma entrada, logo no fechamento depois de um candle, que forma o fundo do pullback, dando início ao próximo candle, ou inclusive no rompimento. Eu particularmente gosto de operar muito rompimento, até porque eu ensino isso aos meus alunos, que é para operar rompimento com tempos gráficos maiores, porque quando o preço do ativo, quando está nessa forte tendência de alta, forma um pullback e logo depois tem uma forte tendência de alta novamente, isso indica que o preço vai continuar a sua tendência, a probabilidade que continue aquela tendência. Então eu consigo ter a entrada, o stop na minha operação e eu consigo também ter um alto lucro no mercado financeiro aproveitando a forte tendência. Essa é uma forma de operar que eu encontrei, que eu acho mais assertiva dentro do meu gerenciamento de risco para mim. Eu não gosto de operar fundos de pullback por um motivo. Geralmente você não sabe onde fica o fundo de um pullback, né? Pode utilizar retrações como Fibonacci, que indica também pontos de fundo de pullback, porém não é uma estratégia muito assertiva. Quando você opera com uma estratégia mais assertiva, facilita o seu gerenciamento de risco e você tem um ganho recorrente com muito mais rapidez numa operação. Então, uma forma que eu encontrei de aproveitar a assertividade, uma alta assertividade, foi operar, por exemplo, com tempo gráfico diário, aproveitando o pullback no preço do ativo. Então, o pullback ele facilita muito, mas isso aqui é importante. Não adianta você operar pullback se o preço do ativo não está em tendência. Por que eu disse isso? Porque muitas vezes o preço do ativo, por exemplo, pegando o passado do preço, isso aqui é importante para você estudar. Você abre o gráfico do preço do ativo e você identificou que existem uma forte resistência, um forte histórico também de suporte, ou seja, o preço encontrou tanto uma resistência para subir quanto uma resistência para descer, ou seja, ficou lateralizado por um breve momento. Quando forma um pullback dentro de uma lateralização, não é um dos pullbacks mais assertivos para você operar. Um forte indicador que aquela tendência vai prevalecer ou que aquele rompimento vai prevalecer é quando encontra o padrão de força, que é o pullback, que é essa breve retração dentro de uma forte tendência, mas precisa de um padrão completo. Que padrão completo é esse? É a impulsão, retração e impulsão completa. Esse conjunto de informação dita para você e diz para você que aquela tendência vai prevalecer. A probabilidade é que essa tendência prevaleça. Então, o tipo de estratégia em que você pode operar em vários ativos do swing trade, o barato swing trade é que você consegue operar vários ativos ao mesmo tempo, você consegue ter múltiplos de ganho tanto em real quanto em dólar nas suas operações, e o melhor de tudo, liberdade de rotina. Você não precisa passar o dia inteiro analisando o gráfico, ou todos os dias esperando uma oportunidade para comprar e vender. Basicamente, você pega aí 30, 40, 50 minutos num dia, arredondando para 1 hora, um dia da semana, separa ali os mercados que você quer operar, separa os ativos que estão em tendência e verifica o pullback. Onde é que está o pullback? O pullback está no tempo gráfico diário, está tendo mais pullback no tempo gráfico semanal, como que está o stop em relação ao tempo gráfico diário, stop em relação ao tempo gráfico semanal, e ali você já separa a sua estratégia para poder fazer a sua operação. Como que eu faço aqui com os alunos da fórmula? Separa os ativos em tendência e verifica o tempo gráfico diário. Isso aqui já facilita muito aí na hora de filtrar as melhores operações para identificar pontos de entrada e saída da operação, ganhar uma forte tendência e principalmente ter rentabilidades superiores a 10% por trade, que é possível desde que você opere com tempos gráficos maiores e aumenta a sua assertividade,
e além disso, você pega uma forte tendência. Lógico, você vai ter que esperar aí alguns dias para finalizar aquela operação, porém uma forte tendência dentro de alguns dias é o que aumenta o seu ganho no trade, é o que aumenta também a sua assertividade. E, inclusive, entra aí a liberdade de rotina. Quando se trabalha com tempos gráficos maiores, você não precisa de jeito nenhum passar o dia inteiro analisando o gráfico. E lógico que você, como trader, não vai operar somente comprado. Você pode operar também vendido. Ou seja, em tempos de crise, você também pode operar aproveitando a queda do mercado, aproveitando a queda daquele ativo. E o pullback também tem dentro da tendência de queda. Por exemplo, preço do ativo está em uma forte tendência de queda, logo ele vai mostrar suportes e resistências, logo ele também vai mostrar impulsão e retração para queda. A impulsão, retração e impulsão também é um indicativo que aquele preço pode atingir a sua queda, até formar um fundo aí, inclusive ter sua reversão de tendência. Mas o que é importante é, procure o pullback. O pullback é de uma forma simples de operar, uma das formas mais fáceis de operar e está há décadas se repetindo no mercado. Nenhum preço vai subir para sempre ou vai descer para sempre. Ele precisa dessas pequenas retrações, como se fosse uma breve reversão de tendência, para te dar um ponto de entrada e saída da operação. Na verdade, é um descanso no preço em que você aproveita essa melhor oportunidade. Inclusive, é uma forma de você comprar mais barato para vender mais caro quando você opera comprado. Quando você opera vendido, você também aproveita o pullback, seja o rompimento dessa estrutura, ou o fundo desse pullback para operar, aí de acordo com a sua estratégia. A que eu encontrei, que é mais eficiente para mim, é operar o rompimento. O rompimento, para mim, é uma das formas mais assertivas de operar no mercado. Mas é claro, isso é porque faz parte da minha experiência, isso faz parte da minha história, isso faz parte do meu histórico de operações. Não adianta nada você chegar aqui agora, querer somente copiar isso e você não assistir as outras aulas aqui no canal. Todas as aulas aqui do canal é toda a minha experiência que eu tive no mercado entre erros e acertos e que eu trago melhor aqui para você estudar e que você possa talvez criar a sua estratégia, se você criar sozinho a sua estratégia, como eu criei há 9 anos atrás e opero a mesma estratégia desde então. Então, operar dessa forma faz parte do meu histórico de trader, faz parte da minha história, na qual tem dados comprovando através dos resultados que isso aqui para mim funciona e é a melhor forma para mim operar. Por exemplo, muitos me perguntam aqui, Arion, já que você tem uma grande expertise, por que você não opera day trade? Eu gosto de day trade, eu acho que é uma das modalidades mais emocionantes no mercado financeiro, eu acho muito legal operar day trade, mas não faz parte da minha estratégia, principalmente vida. Não quero passar o dia inteiro analisando o gráfico. Inclusive, por exemplo, se eu estiver no meu dia ali analisando meus ativos para o swing trade, posicionar minha carteira de swing trade para rentabilizar aí em alguns dias, e se eu ver alguma oportunidade de day trade, até posso operar, mas eu não procuro por isso, tem que estar muito claro aquela operação para mim. É por isso que eu opero o swing trade, porque eu quero ter liberdade de rotina. Então não é o day trade que vai me prender nessa liberdade de rotina. Até porque muitas pessoas confundem em ser day trade e ter que operar todos os dias. Não, day trade é você comprar um ativo e vender esse ativo no mesmo dia, ficar posicionado. Mas eu me encontrei muito mais no swing trade porque ele me dá essa liberdade de rotina, não preciso passar todos os dias operando ou ficar nervoso numa operação, até porque eu não busco emoção no mercado, eu busco dinheiro no bolso, é o que você deve buscar, colocar dinheiro no seu bolso, melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, ampliar seus horizontes com os estudos que o dinheiro pode te trazer, né? Quando você ganha dinheiro, você pode comprar cursos mais caros, você pode se formar melhor, inclusive no mercado financeiro ou inclusive em outra área. Não quer dizer que você opera no mercado financeiro e que você talvez queira abandonar a sua carreira. Não. Operar no mercado financeiro te dá liberdade não só de rotina como geográfica, mas também liberdade de escolha. Você pode operar no mercado, ganhar dinheiro com outra área também, fazer o que realmente você gosta. Seja de uma forma talvez filantrópica, né, você ser voluntário em algo, ou inclusive você pode empreender, você pode ter essa liberdade de escolha, ou seja, você pode ampliar seus horizontes aí graças ao dinheiro que o mercado pode trazer, desde que você opere da forma correta. E essas são as escolhas que o mercado te dá, mas para isso você tem que ter estratégia. E o pullback te oferece estratégia, te oferece pontos de entrada ou saída de uma operação, confirma a tendência, se você está em dúvida, só basta você procurar o pullback nas suas operações de operar, e além de aumentar exponencialmente aí o seu lucro nas operações desde que você opere a favor da tendência, nada de operar contra a tendência. Esse é um dos principais erros do trader, principalmente quando o trader não aceita talvez uma eventual perda e quer retirar o stop de uma operação. Esse tipo de operação está fadada ao fracasso, nunca ganhará dinheiro com recorrência tirando o stop de uma operação. Trader pode envolver riscos, mas o risco maior é quando a pessoa não sabe operar. Quando você sabe operar, você coloca o stop de forma correta, você entra na operação de forma correta e você sabe traçar um alvo na operação,
trade é sucesso garantido no mercado financeiro. Bom, espero ver você no próximo vídeo e até a próxima. Qualquer dúvida ou sugestão de conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo que eu mesmo vou responder e posso fazer um conteúdo com a sua sugestão. Até a próxima.